O outro vídeo eu não gravei de jaleco porque tava muito quente. Vamos ver se esse aqui dá. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. Nesse vídeo eu vim indicar mais 3 livros sobre ciência. Tá, acho que não vai colar não, tá sujo demais. Por que mais 3 livros sobre ciência, vocês se perguntam? Porque eu já fiz um vídeo indicando 3 livros sobre ciência, olha só. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima nos cards e lá na descrição pra você assistir quando esse aqui acabar, tá bom? Eu leio alguns livros científicos, não tantos quanto eu gostaria, e os que eu leio eu gosto, eu aproveito aqui o espaço pra indicar pra vocês, porque eu sei que tem pessoas que gostam de literatura, que também gostam de ciência, contrariando um pouco aí o estigma de que pessoas do Booktube fazem humanas ou outras coisas desse tipo. Apesar de que sim, nós temos ciências ligadas à área de humanas, mas no caso aqui a ciência é ciências exatas mesmo. E no primeiro vídeo eu indiquei 3 livros bem específicos. Eles abordam e tratam sobre o tema que eles propõem de uma forma mais complexa, vamos dizer assim. O nível que você precisa de conhecimento para entender aqueles livros eu acho que precisa ser um pouquinho mais avançado, mas óbvio, não vamos generalizar. Você pode não ter um conhecimento vasto sobre aqueles assuntos e ler e entender aqueles livros sem problema nenhum. Mas eles são livros um pouco mais exigentes. Os livros que eu separei para essa lista aqui estão no nível mais popular e eu separei em diferentes setores de conhecimento também. Então se você quiser adquirir esses livros e apoiar o nosso trabalho, eu vou deixar os links para eles lá na descrição, tá bom? Dá uma conferida. Eu quis trazer para essa segunda edição desse vídeo livros um pouco mais abrangentes que realmente qualquer pessoa pudesse ler. E também em diferentes fases da vida, e eu acho que isso vai fazer sentido em algum momento desse vídeo, porque o primeiro livro que eu trouxe para essa lista é o livro do cientista escrito pelo Marcelo Gleiser. Esse é um livro infantil, na verdade, que faz parte de uma coleção da Companhia das Letrinhas, que é o livro das profissões, alguma coisa assim. São vários livros escritos por diferentes profissionais falando sobre determinada profissão. E o livro do cientista é escrito pelo Marcelo Gleiser, um astrofísico brasileiro, que apesar do livro focar bastante em questões do universo, de estrelas e tal, ele é muito explicativo no quesito de como é o trabalho de um cientista de forma geral. E como eu falei, ele é um livro voltado para o público infantil e particularmente eu li quando eu era criança. Então se você quiser ir dar uma sugestão para alguém da sua família que seja cientista, talvez esse seja o livro certo, porque ó, aqui estamos. Mas ele é um livro muito interessante, ele tem bastantes ilustrações, ele fala sobre diversos temas, tem coisas pessoais do Marcelo Gleiser, falando um pouco sobre ele, sobre a carreira dele. Você pode ler esse livro em qualquer idade, que eu acho que você vai entender, vai poder aproveitar a leitura e extrair boas informações desse livro. Eu indicaria ele ou para crianças, vamos lá, acho que de uns 8, 9, 10 anos consegue ler esse livro tranquilamente, mas também se você tá no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, tá querendo descobrir coisas sobre profissões, eu acho que esse livro é muito certo para você também. Ele vai te contar de uma maneira clara, por experiência própria do autor, obviamente, como é a vida e o dia a dia de um cientista. Nesse segundo livro nós já avançamos um pouquinho e eu tô falando da história da ciência para quem tem pressa. Escrito pela Nicola Calton e Meredith McCardle, traduzido pelo Milton Chaves e publicado pela editora Valentina. Esse livro está no Kindle Unlimited, o que é uma grande facilidade, e eu falo que ele avança aqui um pouquinho porque nós temos um livro de 200 páginas que vai falar sobre a história da ciência, né? O livro é bem sugestivo nesse quesito. Mas ele não é um livro que chega a ser informativo em termos de conceitos científicos. Ele é separado em capítulos que vai dividir em temas tipo química, física, biologia, matemática, medicina, e eu acho que eu citei todos. E ele vai botar numa linha do tempo coisas que foram determinantes ali para o avanço da ciência até os dias atuais. Ele é bom em nível de curiosidade, então eu indicaria ele caso você esteja no ensino médio, quer descobrir mais algumas informações sobre ciência, mas obviamente não vamos restringir o público. Se você é adulto, só se interessa pelo tema, acho que você pode ler esse livro sim. Mas se você estiver buscando algo muito conceitual, ele talvez não seja o livro certo para você. Como eu falei, ele vai falar coisas bem específicas e a nível de curiosidade, ele não se aprofunda em nenhum tema. Então, por exemplo, na parte de química e física, quando eu li, eu senti que faltavam algumas informações ali para dar um conceito completo sobre determinada coisa ali do livro, mas na parte de biologia e de medicina, que eu não faço ideia da maioria das coisas que ele estava falando, o livro funcionou muito bem para mim, eu pude aprender coisas novas. Talvez só se você se interesse por assunto a nível de curiosidade, ele já vai funcionar perfeitamente bem.
Agora avançando mais um pouquinho, já chegando no nível assim de ciência da ciência boa que a gente gosta, eu venho recomendar Uma Breve História do Tempo do Stephen Hawking. Quem traduziu esse livro foi o Cássio de Arantes Leites e quem publicou aqui no Brasil foi a Editora Intrínseca. Esse sim é um livro que exige um pouquinho mais de conhecimento científico, apesar de eu achar que o Stephen Hawking ele consegue popularizar demais algumas coisas ali, tornando o livro mais acessível assim pro público em geral, não necessariamente quem cursa física ou química, essas coisas assim. E esse livro, como o título sugere, remonta ali uma breve história do tempo. Ele vai reunir alguns conceitos científicos para explicar as novas visões da ciência moderna em relação ao espaço e ao tempo. Obviamente ele é um livro para quem se interessa nesses assuntos de espaço, de tempo, e é isso. Eu acho ele um livro muito importante porque ele coloca conceitos que eu acho que ainda não tá no nosso dia a dia como sociedade. Tinha coisas nesse livro que eu li que eu não fazia ideia e que mudaram completamente a minha visão sobre diversos assuntos. Ele é o famoso livro mind-blowing, aquele livro que você lê e explode cabeça. Cada capítulo ele vai te explicar uma coisa diferente, que você vai olhar, vai apreciar a natureza, vai olhar pro céu e vai ver coisas novas, vai pensar de uma forma completamente diferente. Acho que esse livro tem esse poder de te fazer refletir sobre determinadas coisas, de te fazer pensar sobre outras. Ele vai falar sobre viagem no tempo, uma perspectiva mais científica sobre a viagem no tempo. O universo está expandindo em que formato? O que vai acontecer quando o universo começar a se contrair? O Stephen Hawking tá de parabéns, eu amei esse livro. E por tabela já vou fazer a indicação da Teoria de Tudo, que é o filme que conta a biografia do Stephen Hawking, que ele é interpretado pelo Ed Redmayne, então não poderia ser mais perfeito. Já fica aí 2 indicações pelo preço de uma. Tem uma indicação pra mim? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu sei que eu tô devendo pra vocês as indicações que vocês fizeram no outro vídeo. Eu anotei tudo, adicionei dos desejados. Um dia eu vou ler, mas me deixa aí embaixo mais indicações, por favor. Curta esse vídeo se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. Tem muita coisa boa vindo por aí e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Não me deixe na mão. Até lá, tchau!